Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo tranquilo e que fique melhor ainda depois dessa leitura. Você está no canal Água Viva Tarô, meu nome é Márcia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido para fazer isso agora, tocando no sininho das notificações para receber os próximos vídeos assim que eles forem publicados aqui. Aproveita para curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, colaborando com o meu trabalho que é recente aqui no YouTube e também para que essa mensagem chegue para o máximo de pessoas. Lembrando que é uma leitura geral, não vai ressoar com todos, não teria como, é para muita gente. Então daqui você vai tirar aquilo que bater com você, que ressoar, e o que não reverberar você solta para o universo, deixa chegar em quem precisa. E para você talvez as mensagens não estejam no seu signo solar, né? Se você é de peixes, né? Tem o sol em peixes, talvez as mensagens vão estar lá no signo da sua lua, da sua Vênus, porque hoje eu estou trazendo uma leitura de amor para o signo de peixes. Peixes, gratidão imensa. Mais uma vez, vocês foram o signo que mais teve visualizações nos vídeos anteriores, mais interações, curtiram, comentaram, compartilharam o vídeo, e por isso eu sou imensamente grata. A forma que eu tenho para retribuir tudo isso é trazendo a primeira leitura para vocês, tá? É uma leitura atemporal, então ela não está presa num período de tempo, não é semanal, não é mensal, não é semestral, não é anual, é atemporal. Quando você chegar aqui, tá valendo, tá? E vamos lá, vamos fazer a conexão aqui com a nossa espiritualidade, desacelerando, respirando lento e profundo. Eu chamo aqui a presença do meu mentor, meu guia, meu anjo da guarda, meu mestre. Eu não jogo sozinha, eu recebo aqui nesse momento a sua inspiração, a sua conexão para trazer a melhor leitura possível, a mais direta, a mais precisa para o pisciano que está do outro lado. Me conecto também com a sua espiritualidade, seus guias, seus mentores, todos os seres de luz que te acompanham, para que a gente possa trazer mensagens sobre amor, vida afetiva, relacionamentos que nesse momento sejam muito preciosas e necessárias para você. Tá bom? Vamos lá, peixes. O que vocês têm para dizer? Quem é esse pisciano que eu estou me conectando agora? O que vocês trazem no amor para esse pisciano? 5 de paus. É uma carta de conflito, briga. Os enamorados, primeiro arcano maior, é uma carta de gêmeos. Talvez você tenha gêmeos no mapa ou esteja lidando com algum geminiano. O que mais? Eita. 7 de espadas. E no fundo do deck a gente tem o valete de espadas. Já vou começar tomando uma água. Peixes, tenha paciência, fica até o final, tá? Nem sempre o que é pra você vai estar no início, né? Então tenha boa vontade, espera o desenrolar dos fatos, a gente vai contando uma história, clareando aqui o jogo, desenvolvendo, tá bom? A primeira carta que surge aqui para você é o 5 de paus, é uma carta que fala de disputas, conflitos, pode estar falando de concorrência, a gente está falando de amor e aí vem no centro do jogo a carta dos enamorados. Em alguns decks ela recebe o nome de Os Amantes. E a terceira carta aqui é o 7 de espadas, que pode falar de traições, calma, não desliga agora. Pode falar de desonestidade, de trapaça, de coisas feitas às escondidas, de quebra de acordo, enfim. E no fundo do deck a gente tem o valete de espadas, que é uma carta, valete de copas, não sei. Estão me falando alguma coisa aqui de você lidando com alguém imaturo, tá? Vamos desenvolver o jogo. Bom, a carta que abre me fala de você lutando por alguma coisa. Pode ser por um amor, a gente pode estar falando sim aqui de uma dinâmica que envolve triangulações, disputas. Os enamorados sempre vai falar de escolhas, né? Pode ser que nesse momento você esteja sendo confrontado com uma escolha, tendo que decidir entre dois caminhos, duas pessoas. O 5 de paus traz essa energia de fogo, né? De paixão. Pode ser que você esteja sendo disputada aqui por mais de uma pessoa, tá? Isso traz não só um conflito externo, né, uma questão de briga mesmo, é uma carta de conflito mesmo, de movimento,
mas também conflitos internos, eles me falam disso, tá? Vamos pedir logo esclarecimento pra gente saber do que se trata. O que vocês querem dizer aqui com esse jogo? Talvez algumas pessoas aqui estejam envolvidas mesmo, tá? Em triangulações, em escolhas, entre parceiros, entre amores. Pode ser você e pode ser a pessoa que você está lidando, tá? Tem essa energia forte de Gêmeos aqui. Então, vamos lá. O que vocês querem dizer? Esclareçam esse jogo, por favor, para o pisciano que está me assistindo. Que escolha é essa que está sendo feita? Saiu uma carta aqui de trabalho. Pode ser que essa dinâmica toda esteja acontecendo também no ambiente de trabalho. O que mais? O que os namorados estão fazendo aqui? 9 de paus. O que mais? E o 9 de pentáculos. Muitas cartas 9 aqui. Bom, aqui, por enquanto, aqui nessa dinâmica central do jogo não tem nenhuma carta de copas, que me fala que não tem muita emoção. No fundo do deck ali tem um 6 de copas, que é uma carta de passado. Talvez seja alguém do seu passado voltando, você sendo confrontado com uma escolha que envolve um passado. Enfim, aqui no centro a gente tem mais energia de paus, né, que fala dessa questão do fogo, da paixão, da disputa. Eles me falaram aqui uma questão de ego. Talvez não tenha nem amor nessa situação mais, eu não sei exatamente que situação é essa, a gente vai abrir mais. Mas me fala de uma disputa de ego, uma disputa por vaidade, querer escolher, querer ter o direito de escolha, mais para exercitar o próprio desejo, a própria vontade. Embaixo do 5 de paus, que está um pouco na energia de... Desculpa pelo barulho, gente. Está um pouco na energia de passado, a gente tem o 8 de pentáculos, que me fala de questões que envolvem dinheiro também, tá? A gente está numa leitura de amor, eu não vou para essa área, os jogos sobre trabalho e dinheiro, né, vão vir na semana que vem, mas nessa dinâmica aqui, se eu fosse fazer uma leitura sobre isso, me falaria de concorrência. Você lidando com uma concorrência, lutando para manter o seu valor. Numa leitura de amor pode ser exatamente isso também, você mostrando o seu valor. Se você está lidando com uma pessoa, disputando o amor de uma pessoa que está dividida entre dois caminhos, parece que você nesse momento está firme, não cede, mostra quem você é, mostra o seu valor, tenta convencer, pode ter essa questão de tentar convencer o outro, mas sem abrir mão do que você é, o que eles me dizem, tá? Eles mostram isso nessa carta aqui, no 9 de paus, que é você sendo firme, sendo resistente aqui na sua posição. O 9 de paus também me fala de um cansaço, tá? Ele sempre vai falar de um esgotamento. Talvez você tenha lutado, se você está realmente envolvido em triângulos aqui, de qualquer tipo, você está um pouco cansado de ficar tentando convencer o outro, tentando manter a sua posição, mostrar que você merece ser escolhido. Tem essa energia que é um pouco confuso mesmo, tá? Agora o que me preocupa é um pouco aqui no futuro, essa energia do 7 de espadas. Pode ser você criando uma estratégia para sair dessa situação, para sair desse momento de indecisão. Os enamorados traz essa energia de indecisão. É escolha, né? Você precisa escolher entre dois caminhos, mas você se sente indeciso, né? Entre que caminho tomar. Pode ser você criando estratégias mentais, né? O 7 de espadas sempre traz essa energia do naipe de ar, do mental, fazendo isso de uma forma racional, para poder sair desse momento de dualidade, de pressão, né? Algumas pessoas estão sendo pressionadas mesmo a escolher, a decidir, e muitas vão escolher ficar sozinhas. Eu tenho uma carta aqui do 9 de pentáculos, 2 vezes o 9, né? Significa que toda essa dinâmica aqui, que eu ainda não entendi exatamente o que é, se você já está entendendo, por favor, comenta aqui. Já está acabando. O 9 traz, sim, essa energia do eremita, então me fala da possibilidade de você escolher ficar só. Se você é a pessoa que está esperando uma decisão, se você está lidando com alguém que é indeciso, que tem essa energia geminiana, né, e não sabe exatamente o que quer da vida, eles me falam isso, e é uma pessoa que talvez não esteja agindo de uma forma muito clara, muito honesta, né,
você desconfia, tem coisas aqui que você não sabe exatamente. Enfim, pode ser uma pessoa imatura, como eu falei lá no começo, emocionalmente imatura. Eles me falam de alguém que tem uma lábia muito boa, tem uma conversa boa, entendeu? Talvez fica sempre nessa dinâmica, eles estão me falando várias coisas agora, uma pessoa que vai e vem. Esses relacionamentos de ioiô que a gente chama, né? Uma pessoa que uma hora tá com você, uma hora tá em outra história, numa outra situação. Pode ser sim que você corte com isso, tá? Que você resolva ficar só. Não, eu cansei, eu gastei muita energia aqui. Essa carta fala, sim, de um desgaste energético muito grande para poder manter essa situação toda, para provar o seu valor, para ficar aqui inabalável, né? Tem um desgaste que começa no campo energético, mas já começa a afetar o seu físico mesmo. Uma exaustão, é o que eles me dizem. Algumas pessoas estão, inclusive, fazendo essa transição aqui, né, para a solidão, se desligando um pouco da questão amorosa, cansando mesmo dessa dinâmica, principalmente se envolve situações de triangulação, alguém que não é muito honesto, que não joga limpo, e você está focando nesse momento na sua vida material. Eles me mostram isso com essas duas cartas, tá? É uma sequência, o 8 e o 9 de ouros. Na primeira carta me mostra você focando no seu trabalho, focando no dinheiro. Eu gosto dessa energia, é uma energia virginiana. Você aterrando, você saindo desses conflitos mentais, desses conflitos internos, sabe? Cansei de gastar energia com isso aqui e vou focar no meu trabalho, na minha vida material, vou cuidar do meu dinheiro. Algumas pessoas estão realmente aprendendo a lidar com o investimento, multiplicando esse dinheiro. Eles estão me falando também de, principalmente algumas mulheres ou pessoas com energia feminina, que estão empreendendo no negócio próprio. É muito boa essa energia, construindo uma independência. Essa independência talvez venha do material, num primeiro momento, para você poder depois fazer a ruptura com essa relação. Se existe, por exemplo, uma dependência financeira, eu não vi isso claramente, mas pode ser a estratégia que você cria, tá? E é uma excelente estratégia. Se eu ainda estou dentro dessa dinâmica em que eu não sou escolhida, né, e que existem outras pessoas disputando, tem uma energia de disputa, por exemplo, eu estou num casamento, num relacionamento, e eu sinto que eu não sou a única. Isso acontece, tá? Não sou o único. Existem outras pessoas. E eu tô sempre tendo que lutar por isso, disputar a atenção, disputar a paixão dessa pessoa. Eu canso disso aqui, eu faço uma escolha, eu uso o meu mental e eu crio uma estratégia, primeiro, para criar uma independência financeira, para poder depois me libertar disso aqui. Eu vou pedir mais esclarecimento para a gente saber que situação é essa. Mais uma vez, não tem carta de copas aqui no jogo central. Apareceu um valetezinho de copas, que é uma emoção muito frágil, né? O valete é uma criança. Pode ser algo que já tá no começo, né? Eu falei que algumas pessoas estão casadas, estão num relacionamento já de longa data, mas outras pessoas já no início de uma relação, bem no começo, já estão vivendo isso aqui. E isso te deixa desconfiada, tá? Essa energia do 7 de espadas, junto com o 9 de paus, me fala de pessoas que estão desconfiadas e vão fazer uma escolha aqui porque não quer lidar com isso. Então pode ser sim que você acabou de conhecer uma pessoa e mal a coisa se desenvolve, né? Mal isso amadurece, você já faz uma opção de ficar só. Como eu ia falando, o 9 sempre me traz a energia do eremita, né? Que é uma carta de virgem e fala de uma solidão, fala de você se recolher para ter certeza do que você quer, sabe? Para sair dessa confusão. Talvez o conflito interno seja exatamente esse. Eu nunca vivi uma dinâmica como essa, tá sendo desconfortável para mim. Eu não gosto, não me sinto bem aqui. Me deixa nesse estado de alerta, né? Principalmente no nível mental. Eu sinto coisas, eu pressinto coisas, mas eu não sei exatamente com o que eu estou lidando. E é muito desagradável mesmo, né? Não saber exatamente em que terreno está pisando. Tem uma energia de desconfiança. E eu sinto que você pode cortar com tudo isso para ficar só. Investindo na sua própria vida, investindo na sua carreira. Isso vale também para relacionamentos longos, tá? Como eu jogo para muita gente, lembrando que o jogo é geral, para muitas energias, não tem como ressoar com todos. Vai tirando, vai montando daí... Desculpa, gente, deixa eu tomar uma água. Vai montando daí o seu jogo, tá? Vai vendo o que você pode colar aqui e fazer seu entendimento. Se está fazendo sentido, mas você quer aprofundar, quer levar essa leitura para a sua vida pessoal, né, particular, com a sua energia, me chama para uma leitura.
tem o meu contato aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário afixado. Daí a gente combina e abrimos aqui, investigamos para ter certeza do que a gente está falando, tá bom? Vamos lá, o que mais que vocês querem falar sobre essa leitura, por favor? Sejam bem claros, bem específicos. Agora sim, chegou um arcano maior poderoso, chegando, é a Torre, é uma carta de Áries, talvez você esteja lidando com alguém de Áries ou você tenha no seu mapa também, e a Torre fala de uma finalização, tá? Quando eu falo que você vem trabalhando isso, né, já está gerando um conflito interno, uma desconfiança, talvez não seja claro que existe uma outra pessoa, para mim também não é claro, mas só de você desconfiar de esse desgaste, né, que tem aqui, ou você mesmo fazendo escolha entre caminhos, talvez o caminho seja esse relacionamento que já está muito desgastado por causa de toda essa dinâmica, ou uma escolha pela profissão, pela carreira, pelo empreendedorismo. A Torre vem acabando com tudo isso, tá? Observa aqui que essas duas pessoas estão sendo lançadas para fora dessa estrutura, né? Elas estão voando aqui depois que um raio cai. A Torre sempre vai me falar de acontecimentos inesperados, então enquanto você está aqui indeciso ou a outra pessoa indecisa, escolhendo, tentando fazer uma escolha entre caminhos, pode ser uma escolha feita com o coração, né? Talvez por isso que tem tanta indecisão aqui, tem uma energia de fogo, tem uma energia de paixão, mas tem indecisão. Pode ser que no meio desse rolê todo aqui aconteça algo inesperado, que finalize drasticamente essa situação, tá? Se você não está vivendo nada disso, por favor, desapega, solta, não coloca minhoca na sua cabeça, não. O que é essa torre? Que acontecimento inesperado é esse que pode vir finalizar essa situação toda? Apareceram as primeiras copas aqui e a gente está falando realmente de um afastamento, tá? Acontece algo imprevisível, imprevisto, inesperado, drástico. A Torre sempre vai falar de acontecimentos muito fortes. É uma ação contundente da própria espiritualidade, algo destinados, sobre o qual você não tem muito o que fazer, é o que eles me dizem, não tem o seu controle, é um arcano maior. O arcano maior é algo grande, tá? Talvez já tenha acontecido para algumas pessoas, talvez, eu não sei exatamente o que pode ser, mas pode, para alguns, né, eu sinto que pode ter sido a descoberta de uma traição, sim, e você se afasta, tá? A Torre, depois que ela acontece, ela te liberta. Eu sempre falo que a Torre, no momento em que ela ocorre, é muito difícil lidar com ela, porque algo está sendo tirado, e está sendo tirado de uma forma imprevista. Lógico que isso traz dor, né? O chão é tirado dos seus pés, é o que eles me dizem. Mas também ela é libertação. Eu gosto dessa energia porque no momento em que ela ocorre, a gente cai no chão e né, se estribucha de dor, de sofrimento. Tem uma questão sim de ego, né, de dependência, de apego, sempre tem em todos os relacionamentos, e de investimento, né? Eu tô falando para algumas pessoas de algo que foi construído em longa data, né? Se a sua situação não é essa, de alguém que acabou de se conhecer, mas de um relacionamento que já vem aí, sei lá, até 16 anos, né? Sendo construído, você levantando essa estrutura, se esforçando muito, tem um cansaço aqui sim. Algumas pessoas inclusive investiram trabalho aqui, dinheiro. Talvez essa torre fale também de algo que foi construído em casal, juntos, né, em família. Pode ser uma casa, pode ser uma empresa, como tem a presença aqui do naipe de ouros muito forte, pode ser que vocês construíram além de uma estrutura familiar, de um relacionamento, também negócios. Enfim, um patrimônio. E lidar com tudo isso que está sendo tirado agora, nesse momento, é um choque, é o que eles me dizem. Mas também é uma libertação, porque para manter isso aqui de pé, houve muito esforço da sua parte, tá? O 9 de paus me fala sobre isso, por isso que você está muito cansado nesse momento. E é isso, a torre liberta. O que eu ia falando, no momento em que ela acontece é difícil de lidar, mas daqui a um tempo, lá na frente, pode ser que você, olhando para esse passado, você entenda que foi um livramento. A torre é livramento, a torre é uma intervenção divina para te libertar de uma situação que já não traz mais nada, te cansa muito, te deixa nesse estado desconfiado, cansado,
esgotado. E como você não conseguiu decidir, né, para algumas pessoas, isso já aconteceu, para outras está se desenvolvendo agora, pode ser que essa torre esteja no seu caminho, no seu destino. Como você estava aqui sem conseguir tomar uma atitude, sem conseguir escolher entre caminhos, né, no momento de muita indecisão, o coração pesando muito, vem essa ação externa que define tudo e te liberta, tá? Eles sempre me falam dessa energia de libertação, principalmente nessa carta. E aí você se afasta. Quando eu falei que é a primeira carta do naipe de copas que aparece aqui de forma clara para mim, é uma carta de copas, sim, mas é uma carta de você se afastando dessas copas, você fazendo um distanciamento. Eu sinto que para a maioria das pessoas é definitivo por causa da energia da torre, tá? A torre é uma finalização definitiva. Se você vinha indeciso sem saber o que fazer, agora o corte é feito e você se afasta. Teve muito amor, eu não sinto que nesse momento tenha, talvez da outra parte não tenha, mas teve uma dedicação, principalmente da sua parte, quando eu falei que você ficou exaurido aqui, cansado, tentando manter essa torre, cuidando dessa estrutura, teve amor também. Além do empenho material, do esforço físico, energético, né, estar sempre lutando, aqui me mostra uma coisa de luta, exaustiva. Teve também muito amor, teve muito cuidado. O que eles me dizem aqui é que você fez tudo o que você podia fazer nessa situação. Você se entregou, teve amor, mas nesse momento você precisa se afastar. Ou vai se afastar no futuro, porque você está criando estratégias mentais e principalmente uma independência material para fazer esse corte. Se aqui a gente está falando de um relacionamento em que há uma dependência, né? Construímos algo juntos, pode ser uma casa, pode ser uma empresa. Você está criando estratégias principalmente relacionadas à independência financeira. Como fazer isso sem que eu precise contar com essa estrutura, com essa pessoa. E isso é muito positivo, eu gosto, tá? O que mais vocês têm para dizer? O que vem com esse afastamento? O que está no destino dessa pessoa? Depois que a torre cai, depois que ela se afasta. Eu acabei de lembrar que eu acho que no jogo de amor de vocês, que tá na playlist, tá? Se você não viu ainda, tá chegando agora, pode assistir esse jogo anterior, talvez esses dois jogos estejam se comunicando. Tá como amor, e eu acho que tem a ver com torre. Eu lembro que caiu a torre também. Vai lá dar uma olhada, se você tiver interesse, e faz o link aqui entre um jogo e outro, tá? Depois que essa torre cai, essa pessoa se afasta emocionalmente, o que vem para ela? O que vem para ele? Sejam bem claros, por favor, bem específicos. Eu sinto que para a maioria das pessoas tem uma preocupação mesmo com a vida material, tá? Tem a reconstrução de uma estabilidade, a reconstrução de um império. O 5 de paus voltou novamente, é uma energia de disputa. Talvez essa disputa não está no passado, talvez ela venha depois da torre. E a gente pode estar falando de disputas que envolvem vida material mesmo. E aí abre um leque para muitas coisas, né? Podemos falar de disputas judiciais, podemos falar de briga, tá? Esteja preparado, por isso que é importante você fazer esse movimento com os pés no chão, com muita estratégia, mantendo sua posição, se afastando emocionalmente, é o que eles estão me dizendo. Se você já está nessa situação, ou está prestes a fazer essa ruptura, a fazer essa escolha por um afastamento, por uma finalização, mantenha sua posição, seja firme, tá? Porque vem disputa, talvez a pessoa venha brigar, tem uma energia de briga, né? A carta aparece 2 vezes. Ela aparece num primeiro momento mais como uma disputa interna, né? E depois ela aparece mais como uma briga mesmo. A gente pode estar falando de questões envolvidas com justiça, tá? E como apareceu a Rainha de Pentáculos, me fala de tudo que envolve a matéria. Dinheiro, posses, patrimônio, pode realmente envolver uma casa, uma empresa. E eles dizem para você ser firme, não ceder. E ser emocionalmente estável. Aqui a estratégia é mental e não emocional, tá? Porque vai ter uma briga. Vai ter uma briga, é o que eles me dizem. A carta da Lua, que surge aqui no fundo do deck, é uma carta de Câncer e me fala de emoções que podem surgir no momento da finalização, que da sua parte ou do outro lado também, que são meio sombrias, né? A Lua sempre vai falar desse lado sombra da gente.
Pode ser que nesse momento também, quando a torre cai e você resolve fazer essa finalização, o outro lado mostre um lado sombrio, um lado sombra que você não conhece. E isso vai ser bem difícil de lidar, tá? Talvez você já saiba de toda essa situação, você já esteja vivendo isso. O que eles dizem aqui, a grande dica, a grande orientação da sua espiritualidade é foco no mental. Seja racional agora. Crie estratégias para lidar com isso aqui. Peça ajuda, tá? Cuidado com a comunicação. A comunicação aqui, ela tende a ser conflituosa, cortante, pode ferir, pode criar mais dificuldade do que ajudar, é isso que eles me dizem. Então, se estamos falando de disputas que envolvem patrimônio, dinheiro, de uma forma geral, seria legal conseguir um intermediário, essa seria uma boa estratégia. E aí a gente está falando sim de questões na justiça, tá? De você pedir um apoio, pedir um suporte, uma consultoria, uma representação mesmo jurídica, para você não ter que lidar com essa situação diretamente, porque pode te desgastar muito, é o que eles estão me dizendo. O que mais? Vamos lá, o que a sua espiritualidade tem para falar para você ainda nessa situação com anjos e ancestrais? O que vocês têm para dizer para esse pessoal de peixes que está me assistindo nesse momento e que está vivendo toda essa dinâmica? O caçador, detecte seus medos e desejos. A carta da lua fala dessa questão do medo mesmo. Pode ser que você precise de suporte, como eu falei antes, porque você está com medo de enfrentar essa disputa. Talvez essa pessoa com quem você está lidando, a energia dela não aparece muito aqui, dela. Mas pode ser que você já saiba que a partir do momento em que você faz esse corte, decide se afastar, ou que você vai também brigar por essa questão material, você já saiba de alguma forma que a reação dessa pessoa não vai ser boa. E isso pode te inibir, tá? Pode te deixar com medo. Por isso que tem essa questão, eles insistem nisso, de você manter sua posição. Disputar. Lembra que eu falei que a carta do 5 de paus fala de uma questão de concorrência, de disputa, você lutando para manter a sua posição, lutando pelo que você construiu. Teve sua participação nessa torre também, independentemente do que seja aqui, tá? Se existia uma questão de dependência material dessa pessoa, você colaborou de outra forma, você se dedicou para isso aqui. Seja uma empresa, seja um casamento, uma casa, bens, enfim, você tem todo o direito, é o que eles estão me dizendo. Você tem direito sobre isso aqui também. E mesmo que essa pessoa venha com raiva, venha com uma energia de muito fogo, tem essa coisa dessa energia ariana, né? Alguém que fere, alguém que chega muito convicto, né? Tem uma questão de ego. Talvez essa pessoa, quando você vai disputar, principalmente a questão material, essa pessoa se sinta ofendida de alguma forma e queira lutar de forma um pouco agressiva para manter essa posição. Eles estão falando lute também, seja firme também. Nem que para isso você precise de um intermediário, como eu falei, para você não ter que lutar diretamente e não se desgastar emocionalmente, tá? Porque você já está muito cansado, muito cansada aqui nessa situação. E aí eles falam, detecte seus medos e desejos. Seja bem claro aqui, se você tiver condições de fazer uma terapia, né, receber um suporte não só jurídico, mas também emocional, para você saber lidar com tudo isso que vem à tona, tanto do outro lado como dentro de você, né, emoções que surgem também, medos, inseguranças, sabe? Aqui tem uma energia de você ficando um pouco melancólico, um pouco depressivo, não é bom nesse momento. Se você está indo para uma disputa, para uma luta, como eu sinto que tá, você precisa ir com muita coragem, com muita força. Não vá sozinho, cerque-se de apoio, tá? Receba suporte, nem que seja profissional. E ele diz aqui, guardiã da proteção, baixe sua guarda. Por um lado, eles falam para você manter sua posição, né? Ser firme, ir para a luta, mas por outro lado falam para você fazer isso de uma forma menos agressiva possível. Se é você que está indo com essa energia de pausa aqui, né? Muito contundente, meio agressiva, uma comunicação cortante, sabe? Porque tá muito cansado, né? Talvez passou por situações... Eu sempre falo que aqui eu tenho um recortezinho, um quadradinho, eu não sei o que veio antes. Mas como eu já tinha falado, né, que pode ter sido algo inesperado, uma traição de qualquer tipo, né? Traição é um conceito muito amplo. Entenda aí o que foi essa quebra desse acordo, esse algo surpreendente que aconteceu. Se é você que está com essa energia muito agressiva nesse momento, tenta baixar a guarda, tenta agir de forma mais racional e mais serena possível.
Se você não consegue fazer isso nesse momento, não se comunique diretamente com essa pessoa, tá? É o que eles estão falando. Precisa realmente de um afastamento emocional para que as coisas se desenvolvam e se desenrolem da forma mais tranquila possível e para você não se desgastar mais, não ter prejuízos, não se prejudicar, tá? É isso que eles estão me falando. Gente, que jogo, hein? É forte. Se você gostou, se bateu com a sua energia, ressoou, por favor, comenta aqui. Se você gostou da minha energia, ressoando ou não o jogo, dá um like agora para apoiar meu trabalho. Compartilhe esse vídeo com alguém que esteja vivendo essa dinâmica, independentemente de signo, tá? Pode ser que traga uma luz, traga uma orientação. E se você quiser abrir com a sua energia, investigar um pouco mais, buscar respostas, direcionamentos, me chama para uma leitura particular, vai ser um prazer jogar para você. E é isso, gratidão mais uma vez, peixes. Acompanhe as outras leituras na sua playlist no canal e a gente vai se vendo por aqui, tá bom? Um beijo, espero que tudo isso se desenvolva, se resolva da forma mais tranquila possível. Tchau, tchau, até a próxima.